Vou deixar mutado aqui também, até começar a aula ali. Daí, eu não sei como vocês geralmente fazem lá. Tipo, tu dá o toque aí de quando é pra começar, ou vocês esperam dar um certo número de pessoas na aula? Não, já podemos começar já. É? Aham. Beleza, então. Bom dia, galera. Meu nome é Vinícius. Eu dei uma aula de matemática para vocês há muito tempo atrás, acho que foi a segunda aula de matemática de vocês, mas hoje eu vim aqui para dar aula de física para vocês. O assunto que a gente vai ter hoje, na verdade, eu acho ele legal, porque eu sei que vocês sempre vão ficar reclamando aí dos assuntos de física e matemática, porque são coisas que vocês dizem que nunca vão usar na vida, né? E é verdade, muitas das coisas que vocês vão aprender ali, vocês só vão usar no vestibular. Claro que se vocês forem para uma área de exatas, vocês vão usar muitas coisas de física e matemática, né? Mas o assunto de hoje, eu acho que ele se aplica bem à vida no geral, assim. É algo que a gente pode usar intuitivamente na nossa vida, ou dependendo, ou na tua profissão, tu com certeza pode aplicar isso também. Principalmente se tu for para uma engenharia, tu com certeza vai usar isso. Se tu for para uma arquitetura, tu com certeza vai usar isso. Até se tu for fazer um design de produto, alguma coisa assim, tu vai pelo menos usar os conceitos disso. A galera de design até deu uma travada agora, né? Precisa de matemática para fazer design? Sempre bom saber, galera. E qual que é esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, né? Hoje, o primeiro assunto que a gente vai ver, na verdade, é torque. E o que é esse tal de torque? Bom, a gente viu, vocês viram, na verdade, né, que em cinética lá, que uma força, ela causa um movimento translacional em um objeto. Mas, quando a gente quer causar uma rotação em um objeto, a gente vai aplicar um torque nesse objeto. Então, o que seria esse torque? O torque, ele é uma medida da capacidade de uma força em rotacionar um corpo, e ele é dado por essa fórmula aqui. Tal é igual a R vezes F vezes o seno de φ. Mas o que isso tudo quer dizer, né? Bom, a gente pode ver na imagem aqui que uma força que ela é aplicada em um objeto, a uma certa distância do eixo de rotação desse objeto, ela vai fazer esse objeto rotacionar. E com o quanto esse objeto vai rotacionar, a facilidade com que esse objeto vai rotacionar, vai depender do torque, que é medido dessa forma aqui. Para a gente entender mais intuitivamente o que isso quer dizer, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, principalmente para a gente conseguir pegar por que tem esse negócio de uma força sendo multiplicada pela distância até o eixo de rotação aqui. Bom, peguem vocês aqui, que eu estou segurando esse palito, né? Quando eu seguro o palito em um certo ponto aqui, eu consigo girar o palito inteiro e deixar aquele ponto estático, e o palito vai girar ao redor desse ponto que fica estático. Então, esse ponto estático ele é chamado de eixo de rotação do palito, porque o palito inteiro vai girar ao redor daquele ponto ali. Quando eu faço isso, eu posso vir aqui na ponta do palito, a uma distância grande do meu eixo de rotação ali, e aplicar uma força para ele descer, uma força para baixo no palito. Eu consigo fazer isso e o palito rotaciona. Agora, se eu for aqui, bem perto do eixo de rotação do palito, e aplicar a mesma força, o que vocês acham que vai acontecer? Vai ser mais fácil de rodar o palito, mais difícil de rotacionar o palito, ou vai ser a mesma coisa? Vai dar na mesma eu empurrar aqui ou empurrar aqui? O que vocês acham? Isso, vai ser mais difícil, né? Isso a gente consegue ver intuitivamente, vocês conseguem até fazer com uma caneta aí na casa de vocês, que se eu empurro aqui, o palito ele já gira bem mais devagar do que quando eu estava girando ele dessa forma aqui, né? Eu tenho bem mais dificuldade de conseguir rotacionar esse palito. Mas o que aconteceu? Eu fiquei mais fraco as duas vezes que eu empurrei? Não, né? Eu sou a mesma pessoa, ainda estou aplicando a mesma força, então o que vai mudar é porque a rotação do objeto não vai depender só da força que eu estou aplicando, vai depender do torque. E como a gente viu ali, o torque vai depender tanto da força quanto da distância que essa força está sendo aplicada a partir do eixo de rotação. Ok, alguma dúvida sobre essa parte? Ok, se não tem nenhuma dúvida, agora que a gente já entendeu melhor por que essa primeira parte da equação, né, por que tem uma força sendo aplicada a uma certa distância do eixo de rotação, vamos tentar entender, então, essa segunda parte aqui. O que é esse seno de φ que a gente está vendo aqui, né? Bom, esse seno de φ é porque a gente considera que esse φ é um ângulo medido a partir do eixo longitudinal do nosso corpo aqui.
Então, por eixo longitudinal, vocês podem entender esse eixo aqui que vai desde o eixo de rotação até o ponto onde a força está sendo aplicada, né? E a gente geralmente vai trabalhar com barras aqui, então entendo que é a direção de comprido da barra, né? E esse seno desse ângulo φ, ele serve para a gente conseguir pegar essa componente perpendicular aqui da força, né? Porque imaginem vocês o seguinte, esse aqui é um símbolo que representa perpendicular, tá? Então essa aqui seria a força perpendicular. Porque imaginem vocês o seguinte, voltando para o exemplo ali do palito, né? Se eu pego esse mesmo palito e eu puxo ele, eu aplico uma força para cá, fica bem óbvio, e aqui eu estou segurando no meu eixo de rotação, né? Fica bem óbvio que esse palito não vai rotacionar. Porque para ele rotacionar, eu tenho que empurrar ele ou para baixo ou para cima, né? E ficar empurrando, puxando ele, ou até empurrando na mesma direção do palito, não vai fazer diferença nenhuma na rotação dele. Então, quando a gente está calculando aqui o torque, só interessa para a gente realmente qual é essa força perpendicular aqui da força. Eu poderia aplicar, como está mostrando aqui na imagem, uma força meio de canto, assim, só que a componente aqui, essa componente horizontal da força, não vai fazer diferença nenhuma aqui para o nosso torque, né? Alguma dúvida nisso, pessoal? Ok. Então, vamos ver se vocês pegaram certinho essa parte aí, então, do φ, né? Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, qual que é o ângulo φ dessa força F? Pode parecer meio óbvio, mas eu queria que vocês dessem aí, que vocês interagissem um pouco aí. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso eixo de rotação, que a gente geralmente chama de O, né? E aqui a gente está aplicando uma força na ponta da barra. Qual que seria o ângulo φ que a gente viu ali em cima, que vai ser aplicado na nossa fórmula, né? Isso, 30 graus. Beleza, esse aqui vai ser igual ao nosso φ que a gente aplicou ali na fórmula, né? Agora, nesse próximo exemplo aqui. Nesse próximo exemplo aqui, eu coloquei a nossa força e ela está inclinada de 30 graus com o eixo vertical aqui. Esse ângulo aqui agora está sendo feito com o eixo que é perpendicular à barra, né? Agora eu quero saber de vocês. Qual que seria, então, esse ângulo aqui, qual que seria o ângulo φ que a gente utiliza na fórmula ali, nesse caso aqui? Isso, Eduardo, isso. Certinho. É 60 graus, né? Porque aí a gente está considerando o ângulo φ vai ser sempre esse ângulo aqui com o eixo da barra. Então, ele vai valer aqui 60 graus. Porque a gente sabe que toda essa parte aqui tem 90 graus, né? E como aqui tem 30 graus, 90 menos 30 vai dar esse ângulo de 60 graus pra gente. Então, vocês podem estar pensando, professor, então já peguei isso daí, né? Esse ângulo φ aqui, ele serve para a gente pegar a componente vertical da força, né? Então, por isso que a gente vai pegar, então, aqui nele o seno do φ, né? Só que não necessariamente. Vejam nesse próximo exemplo aqui, por exemplo, ele já é um pouquinho mais difícil. O quanto vocês acham que vale o φ nesse caso? Vocês conseguem ver assim, só de olhar a barra assim? Nesse último caso aqui, qual que é o ângulo φ que a gente aplica na fórmula? Já é um pouquinho mais difícil, né? O pessoal já tá mais calado aí. Mas, bom, aqui a gente tem que considerar sempre o ângulo que o ângulo que a força F faz com a barra. Percebam que aqui a nossa barra ela já tem uma inclinação de 30 graus. Então a gente quer saber, na verdade, vou vir aqui, tirar esse 60 para cá. A gente quer saber, na verdade, qual é esse ângulo aqui. Esse vai ser o nosso ângulo φ, entre a força e o eixo que vem desde aqui na barra. Então, esse ângulo φ aqui, que não vai ser 60, a gente vai precisar descobrir ele
a partir, fazendo, pegando primeiro o quanto seria que a barra está inclinada, né? E diminuindo esse valor do quanto a força está inclinada. Então, percebam que se eu pegasse todo esse desenho aqui, não vou conseguir rotacionar o desenho aqui, mas se eu pegasse essa barra aqui e girasse ela, baixasse ela de 30 graus, eu teria a minha força agindo horizontalmente, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui é diminuir os 30 graus da inclinação do nosso eixo, aqui da nossa barra. Então, esse ângulo φ aqui vai ser igual a 30 graus. Entendido, galera? Vocês conseguiram entender mais ou menos? Vocês podem pensar que esse ângulo aqui, né, tem 30 graus, por congruência com esse ângulo aqui de baixo. Então, o quanto falta aqui nesse também é 30 graus, né? Beleza. Então, conceitualmente, o torque, ele é isso, né? É uma força que vocês vão aplicar nos exercícios que vocês vão fazer no vestibular. A grande maioria vai ser em barras ou alguma coisa comprida, assim. E a gente vai sempre querer descobrir o quanto vai ter alguma coisa a ver com rotação, ou o quanto ele vai precisar, ou às vezes as forças que estão aplicadas nessa barra, o quanto ele vai, o que a gente precisa fazer para ele não rotacionar. Então, vamos fazer o primeiro exercício ali da apostila de vocês. Eu estou olhando na aula 7 ali, é o exercício número 1. Nesse exercício número 1, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem quando vocês estiverem resolvendo um exercício assim, é sempre sublinhar as partes mais importantes do exercício. Como é, José? Não entendi a pergunta ali. Tá me ouvindo, professor? Sim, consigo ouvir. Tá. É que eu achei que eu precisaria de mais alguma coisa específica, porque na mente até que é fácil, assim, ter a noção de que seria mais ou menos a metade. Uhum. Mas, tipo, é só a noção. Para eu ter certeza, eu achei que não daria para ter certeza só com isso, sabe? Sim, não, eu Precisaria entendo. calcular algo a mais, eu precisaria de ou uma barra a mais, ou então, não sei, algum outro ângulo para continuar o cálculo. Não, eu entendo. Talvez eu devesse ter deixado mais explícito para vocês aqui que talvez deixar explícito que esses dois ângulos aqui estão sendo medidos a partir da horizontal, né? Então, vocês sabem que esse ângulo aqui e esse daqui estão sendo medidos a partir da mesma referência. Mas, normalmente no vestibular isso vai estar mais explícito, assim. Eu só quis dar esse exemplo mesmo para vocês terem uma ideia de que a gente não tá, que a gente está falando aqui o ângulo dessa força a gente sempre tem que considerar ele perpendicular à barra, né? Independente da orientação da nossa barra. Entendi. Valeu. Capaz. Então, indo aqui para o exercício, né? Vamos dar uma lida nele, e conforme eu for lendo ele, eu vou grifando as partes que eu acho mais importantes, assim. E eu recomendo que vocês sempre façam isso, galera, sempre façam isso. Porque na hora que vocês forem fazer o vestibular, vai ter muito texto para vocês lerem, mas muito mesmo, e vocês vão se cansar de tanto ler texto, e vocês com certeza, e isso é normal, a gente sempre precisa ler a questão mais de uma vez para resolver ela, né? Então, quando vocês forem ler a questão da segunda vez, para não ter que ler todo o texto de novo, até ler umas 3, 4 vezes, vocês percebem até que essa questão da UDESC aqui é bem extensa, é cheia de texto, a gente grifa as partes mais importantes para quando a gente voltar a ler a questão, a gente já tem tudo, já tem mais ou menos, a gente já deixou guardado as partes mais importantes, então a gente consegue voltar com mais atenção para aquelas partes mais importantes quando a gente estiver fazendo a releitura do problema. Então, por exemplo, aqui, ao se fechar uma porta, aplica-se, daí que ele fala, né? Aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar. Quando vocês virem uma parte, alguma coisa assim no vestibular, aqui nas nossas aulas é um pouquinho mais tranquilo isso, a gente sempre sabe qual é o assunto dos exercícios, né? Porque a gente sempre está fazendo os exercícios das aulas que a gente está ministrando. Mas lá na hora de vestibular, vocês não vão saber, não vai ter escrito assim, esta questão é sobre torque, esta questão é sobre cinemática, essa questão é sobre trabalho. Não, vocês vão ter que interpretar isso a partir do problema, né?
E é sempre bom você conseguir interpretar isso a partir do problema, porque já vai dizer quais equações tu vai ter que usar, quais conceitos tu vai ter que usar para resolver esse problema, né? Então aqui quando ele fala que a gente aplica uma força na maçaneta para ela rotacionar, a gente já sabe que ele está falando de torque, porque como a gente viu agora, o torque é justamente uma força aplicada em um objeto para rotacionar ele. O torque não é uma força, desculpa, né? Mas o torque é gerado por uma força aplicada em um objeto para se rotacionar ele. Em torno de um eixo fixo onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições. Aqui ele só está dizendo que a gente está rotacionando uma maçaneta, né? Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, aqui, maior a distância, menos efetivo é o torque da força. O que vocês acham, galera? Isso daqui está certo ou está errado? Isso, errado, né? Porque como a gente viu, quanto maior a distância entre a região onde a força é aplicada, no caso aqui, a região onde a força aplicada é a maçaneta, e o eixo de rotação, que no caso aqui é o eixo fixo, que ele diz onde fica a dobradiça, né? Mais efetivo vai ser o torque, e não menos efetivo. Então, por causa dessa palavrinha aqui, do menos, ela está errada. Então, eu recomendo que quando vocês estiverem fazendo uma questão assim, vocês já deixem bem explícito para vocês porque que essa questão está errada e até deem uma riscada, assim, eu geralmente faço isso. Lembre-se que a prova é de vocês, né? Vocês podem rabiscar ela o quanto vocês quiserem. E dá uma rabiscada assim no que está errado, né? Assim, quando a gente for ver assim, a questão de novo, a gente não precisa ficar lendo coisas que a gente já viu que com certeza estão erradas, né? Daí, vamos ver essa 2 aqui. A unidade do torque da força no SI é o Newton-metro, podendo também ser medida em Joule, a unidade do torque, né? Então, aqui, se a gente for ver a nossa equação aqui, voltando nela, a gente sabe que esse R ali é uma distância, né? E ela vai ser dada em metro. Esse F, o R ali, né, é uma distância, desculpa. Não, sim, é uma distância que vai ser dada em metro, né? O nosso F é uma força que vai ser dada em Newton, e o seno de φ é um número. Por exemplo, se o φ for 30 graus aqui, isso daqui vai ser 1/2, então números não tem medida, né? Então isso daqui vai ser só um número. Então, se a gente for ver aqui, fazendo a análise dessa equação, a gente consegue ver que realmente o valor do torque vai ser Newton-metro. Mas ele afirma que isso é a mesma coisa que a gente pode medir ele em Joule. Isso pode confundir vocês, e é normal que confunda, porque vocês até viram um trabalho recentemente, né, com a Bruna, e vocês viram que o trabalho ele é feito por uma força aplicada em um objeto ao longo de um deslocamento, né? E ele também acaba sendo medido em Newton-metro, que vai ser dado em Joule. Mas Joule, galera, é uma medida de energia. Lembrem-se disso. O Joule sempre vai ser uma medida de energia. E o torque, ele não é uma energia. O torque, ele pode ele vai fazer o objeto rotacionar e o objeto vai ganhar energia, só que qual é a diferença dele para um trabalho, por exemplo? O trabalho, o valor exato do trabalho que vocês aplicaram no objeto, então, quando vocês aplicam aquela força no objeto ao longo do tempo, ao longo de um deslocamento, todo esse trabalho vai ser convertido em energia. Então, se vocês tinham 100 joules de trabalho, ou 100 Newton-metro de trabalho, esses 100 Newton-metro vai virar 100 joules de energia para o objeto. Aqui, nesse caso, se a gente aplica um torque de 100 Newton-metro em um objeto para ele rotacionar, não significa que o objeto vai ganhar 100 joules de energia. Isso está incorreto. Então, a gente não pode medir o torque em joule. O torque é um torque, é uma força aplicada a uma certa distância. O joule é uma medida de energia, então isso daqui está incorreto também, ok? Isso. Agora, vamos ver essa 3 aqui. O torque da força... Opa!
Espera aí, galera. Espera aí que o Chornal tá me sacaneando aqui. Tá, rapidão, galera. Vou ter que fechar ele aqui e abrir de novo. E aí, rapidão, deu um problema técnico aqui. Vou abrir ele já. Esse aplicativo aqui que eu estou usando, ele é muito bom, mas até quando eu estava preparando a aula, ele já tinha dado uma travada, assim, né? Aí, aqui. Beleza. Então, aqui na 3, né? Ele está falando que o torque da força, ok? Depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. A maçaneta, como a gente viu ali, isso daí é questão de interpretação da questão, né? Se vocês não pegassem isso de primeira, vocês poderiam voltar, ler de novo. A maçaneta é onde a gente está aplicando a nossa força, e a dobradiça é o nosso eixo de rotação, né? Então, a primeiro, assim, vendo essa questão, vocês podem perceber que ela está certa, né? Porque realmente o torque depende da distância, como a gente viu lá, né? A questão aqui, o torque ele vai depender da distância a partir do qual a força está sendo aplicada, né? Só que o que pode confundir vocês aqui é essa palavrinha, né? Perpendicular. Tá, professor, mas o que é a distância perpendicular? Até na questão, na resolução da apostila, o professor Diego lá, ele explica um pouquinho sobre a força perpendicular, como eu tinha mostrado lá para vocês, né? Mas eu acho que o que ele quis dizer aqui nessa questão é porque quando a gente imagina aí uma maçaneta, né? A nossa maçaneta ela vai estar assim, então o que a questão ele está falando aqui vai depender, e se a gente for ver a nossa maçaneta de cima aqui, né, se a gente pegasse ela, aqui é só o corpo da maçaneta mesmo, daí vendo ela de cima seria alguma coisa assim, né? Daí imaginem que aqui é a porta. Aqui, a nossa maçaneta, e aqui é onde fica a dobradiça da porta, né? A nossa maçaneta ela vai estar a uma certa distância da dobradiça aqui, e ela também vai estar, e essa aqui é uma distância na direção da dobradiça, né, porque a dobradiça ela corre nessa direção aqui, e aqui ela vai ter também uma distância perpendicular, né, à dobradiça, que vai ser aplicada a força. Então, o que ele quer dizer é uma distância na direção da maçaneta, né, e não na direção da dobradiça. Então, ele está falando dessa distância. Imagina que aqui é o nosso eixo de rotação, né, a nossa dobradiça aqui, falando como se fosse essa distância aqui, né. Isso talvez vocês tenham um pouco de dúvida na interpretação lá na hora do vestibular, né, mas vocês olhando essa questão a um primeiro momento, assim, essa aqui a gente já viu que estava errada, né, essa aqui a gente viu que estava errada, olhando essa daqui, ela parece estar correta, vocês podem ter um pouquinho de dúvida ali, então podem guardar ela para dar uma olhada melhor depois, né. Daí vamos ver agora essa última aqui, né? Qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo. Consequentemente, a porta rotacionará sempre. Então ele está falando da direção da força e que o torque sempre vai ser não nulo. Agora, vocês acham que isso é verdade, galera? Que independente da direção da força, o torque dela vai ser não nulo? Vai ter um torque sendo aplicado na maçaneta? Isso. É errado, né? Porque, como eu mostrei para vocês antes, a gente pode simplesmente puxar a maçaneta. Eu posso vir aqui e aplicar uma força aqui na maçaneta, né? O nosso F nessa direção aqui. Aqui seria a mesma coisa que a gente ter um φ igual a zero, né? E se vocês aplicarem isso lá na nossa formulinha, do R, F seno de θ, seno de zero é zero, né? Então isso daqui, essa parte aqui cancelaria, e o torque também ficaria igual a zero.
E o que a gente consegue ver intuitivamente, porque se a gente puxa a maçaneta, ela obviamente não vai rotacionar, né? Então, o torque será não nulo sempre? Não, não é sempre, né? Vai ter casos, por exemplo, quando o φ é igual a zero, o φ é igual a 180 graus, então eu estou empurrando a maçaneta, né? Que o torque vai ser nulo sim. Então, olhando lá nas alternativas da questão, né? A gente consegue ver que vocês podem ter ficado em dúvida nessa 3 na hora do vestibular, normal, mas vocês vão ver que mesmo se tu fica em dúvida na 3, considerando que todas as outras a gente consegue dizer com certeza que estão erradas, que a única alternativa que pode estar certa é a alternativa D, que diz que somente a alternativa 3 é a verdadeira. Alguma dúvida nessa questão, galera? Ok, beleza. Ok, vamos para o problema 1, então. Problema da Mackenzie. O problema 1 é que ele já vai envolver cálculo, né? Então, quando a gente está fazendo um problema de cálculo, eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, sempre grifem. Isso, galera, sério, muito importante. Sempre, mesmo que vocês não tenham um marca-texto, eu imagino que vocês até, a maioria das pessoas não tem, né? Mas venham aqui, deem uma sublinhada, para sempre, eu me lembro que a Emily até fazia isso, né? Ela sublinhava as questões que ela estava fazendo com vocês, porque é muito importante isso na hora que vocês estiverem fazendo vestibular, porque vai deixar a resolução da questão muito mais simples. Isso ajuda muito mais do que parece, né? Então, vamos ver o que essa questão aqui está pedindo, né? Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea de comprimento L. Tem uma imagem aqui acompanhando, né? E isso aí vocês veem na aula 7 também, é o problema 1. E massa M, e o que de igual a 10 kg. E ela está articulada no ponto O, ok? A gente vê aqui o ponto O, onde o atrito é desprezível. A força F tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima. Isso tudo aqui está mostrado na figura, né? Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força mínima que deve se aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela é. Então aqui a gente percebe, essa última frase sempre é muito importante pegar, porque é lá que ela vai perguntar o que a questão está querendo, né? Então a gente está querendo a intensidade da força mínima que deve se aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela. Tá, agora que a gente já deu uma primeira lida aí, vamos entender o que o problema está pedindo, né? Bom, a gente olhando, de novo, quando vocês estiverem olhando lá essa questão no vestibular, vocês vão ver já que, bom, se ele fala de uma barra, que ela está articulada no ponto O, tem uma força sendo aplicada, vocês já conseguem ter ideia de que vai envolver alguma coisa de torque, né? Quando eu vou começar uma questão assim, a primeira coisa que eu gosto de fazer é anotar de novo todos os valores numéricos e informações que ele me deu na questão para começar a resolução, né? Então, eu viria aqui, colocaria L igual a 2,4 metros, retirar isso do texto, né? Colocar tudo bem explícito aqui. A outra coisa que ele me deu é que a massa vai ser igual a 10 kg, então eu já colocaria isso aqui também. Massa igual a 10 kg. E ele também me deu a aceleração da gravidade. Mesmo que você já saiba aí de cabeça que é 10, é sempre bom copiar também. G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E agora, isso aqui são as informações que ele me dá, né? Tem também informações aqui na própria imagem, né? Como que é a distância do eixo de rotação aqui. Vocês poderiam até anotar isso também. Mas agora a gente precisa, depois que a gente anota tudo que a questão deu para a gente, todos os valores que ela fornece, a gente também tem que anotar o que a questão está pedindo. Então, o que a questão está pedindo aqui? Ele quer saber a intensidade da força mínima, né? Dessa força F aqui. Então, vocês poderiam vir aqui e colocar direto, o F vai ser igual a alguma coisa. Eu gosto de anotar assim, mas é sempre bom deixar anotado que é o que a gente quer encontrar, né? A gente quer encontrar o F aqui. Mesmo que vocês não tenham entendido ainda como vai ser feita a questão, ou em que caso a gente vai querer essa força F, né? Sempre deixem anotado essas coisas assim, porque vai ajudar vocês a descobrirem como fazer a questão mesmo, né? Então, por exemplo,
Agora, para resolver a questão mesmo, né? Vamos ver o que a gente precisa fazer. Bom, a primeira coisa que vocês poderiam ver, por exemplo, aqui é uma questão de torque, né? Então, vocês já poderiam até anotar lá do lado que vocês vão usar aquela formulinha do torque, que tal é igual a R, F, seno de φ. E daí vocês já perceberiam que, bom, o F está aqui, né? O F está ali, a gente provavelmente vai ter que usar essa equação para achar esse F, mas ainda não está muito claro como a gente vai achar. Aqui eu vou introduzir um conceito novo para vocês nessa questão de barras aí, que é bem comum nesses exercícios de torque, que é considerar o peso da barra quando a gente está fazendo os cálculos. Aqui a gente até vocês poderiam ter uma ideia disso, já que ele deu a massa, ele deu a gravidade, a gente sabe que o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, né? Vocês, acredito que vocês já tenham visto isso nas outras aulas. Então a gente já tinha uma ideia que a gente poderia usar o peso. E por que ele falou para a gente lá que essa aqui é uma barra homogênea? O que isso quer dizer? Que ela é constante ao longo de todo o comprimento dela. Ela não é, tipo, mais pesada do lado direito do que no lado esquerdo. Ela é pesada igualmente em todo o comprimento dela. Quando é uma barra homogênea, a gente pode considerar simplesmente que o peso dela está exatamente no centro dela, aqui, no meio dela. A gente fala que esse é o centro de gravidade dela, né? Assim como qualquer objeto homogêneo, vai ter o seu centro de gravidade no seu meio, né? Então, o peso dela vai estar aqui. E onde que, se a gente for pegar, por exemplo, essa distância, eu acho que fica mais fácil de ver, essa distância aqui, né? Quanto seria essa distância D aqui, do centro de gravidade do peso, se ele fica exatamente no meio aqui dessa barra de 2,4 metros até essa ponta aqui, galera? Quanto seria esse D? Ele fica exatamente no meio da barra. Sempre vai ficar o centro de gravidade, aqui onde o peso é aplicado, sempre vai ser no meio da barra. Quase, né? Isso aqui vai ser igual a 2,4 dividido por 2, que vai ser igual a 1,2 metros. Então, a gente já sabe que a gente vai ter esse peso que vai ser aplicado a 1,2 metros dessa ponta aqui, né? Agora, fazendo um pouquinho... Agora a gente tem que descobrir, na verdade, qual que é a distância que essas forças estão sendo aplicadas a partir do eixo de rotação. Isso vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer numa questão de torque, né? Primeiro, vocês descobrem quanto que é quais que são as forças, né? Então, por exemplo, aqui essa força que a gente quer achar, o peso eu não cheguei a calcular com vocês, né? Mas a gente pode até calcular aqui, o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, e como a gente viu aqui que a massa é 10 kg e a gravidade é 10, a gente vai ter que isso vai ser 10 vezes 10, que é igual a 100 newtons, né? Que é a medida de força. Então, a gente já sabe que tem esse peso de 100 newtons ali. Agora, a gente vai começar a descobrir para o Rzinho que a gente quer aplicar na fórmula, né? E o que é esse Rzinho que a gente quer aplicar na fórmula? Esse Rzinho vai ser essas distâncias aqui, ó. Esse aqui vai ser o R do P, eu vou chamar assim o R do peso, né? E aqui a gente vai ter uma outra medida, né? Que vai ser o R da força F. Deixa eu deixar mais diferente aqui. O R da força F. Isso aí vocês vão ter que achar no problema, assim, pela geometria do problema mesmo, né? Primeira coisa que a gente pode perceber, eu vou desenhar de volta aqui embaixo para a gente conseguir fazer essa parte com mais claridade. A gente tem a nossa cancela aqui, o nosso eixo de rotação aqui. A gente sabe que a barra inteira tem 2,4 metros. E essa parte aqui tem 2 metros. É bem comum também, eu também, quando eu estou fazendo a questão, eu desenho o mesmo desenho que ele já deu algumas vezes, porque como vocês viram aqui, já estava ficando cheio de coisa rabiscada aqui, então às vezes é bom desenhar de novo, principalmente quando é fácil assim, para a gente conseguir ter uma ideia melhor, né? Agora a gente quer saber qual que é a distância que essa força F aqui está sendo aplicada, né? Essa distância aqui. Porque a gente precisa disso para calcular o nosso torque lá. Talvez vocês nem tenham uma ideia ainda de por que a gente está calculando os torques, mas é uma questão de torque, então é um bom ponto para onde começar, né?
Qual que é esse RF aqui? Bom, a gente sabe que tudo isso daqui tem 2,4 metros, né? Desculpa, eu só vi a questão, eu só vi a pergunta da Maíra agora. Por que não pode ser o peso de P também, já que estão na mesma linha? Como assim, Maíra? Não pode ser o peso de P aonde? No F? Ah, por que que o F não pode ser igual ao P? Então, a gente já vai ver isso. Mas a resposta, já para deixar mais bem claro, a gente vai ver que o P e o F estão aplicados a distâncias diferentes da cancela aqui. Então, do eixo de rotação. Então, como eles estão aplicados a distâncias diferentes, o torque gerado por eles vai ser diferente, mesmo que... Então, se os pesos, se a força fosse igual ao peso, quando a gente fosse calcular o torque, esses torques dariam diferentes porque as distâncias são diferentes, né? Então, aqui, primeiro a gente vai calcular qual que é essa distância do F até o eixo de rotação, depois a gente vai calcular a distância do P em relação ao eixo de rotação, e para conseguir descobrir realmente qual que é o verdadeiro valor de F, né, para equilibrar essa cancela. Então, porque é isso que a questão pede, né? Ele quer saber a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A. Para a gente descobrir essa força mínima aqui, a gente precisa descobrir a força que vai deixar a barra em equilíbrio, né? Então, quando a gente está calculando aqui, a gente quer saber quando o torque gerado por F for igual a esse, vai ser nessa direção aqui, vai ser igual ao torque gerado por P, né? Nessa direção aqui. Então, para a gente encontrar aí esse momento quando o torque de F vai ser igual ao torque de P, a gente primeiro tem que calcular individualmente aqui. Bom, a gente vai saber que a gente sabe as fórmulas que dão cada valor, né? Então aqui, por exemplo, seria o R do F vezes o Fzão, e daí aqui seria o seno de φ, né? A gente pode perceber até que isso, em equilíbrio em relação ao ponto de giro. Então, seria quando, se a gente aplica uma força, um torque nessa direção aqui e nessa direção aqui, a gente consegue ver que eles vão anular um ao outro, né? Eu já vou, inclusive, falar melhor para vocês sobre como definir o sentido, né, do torque, qual que é o sinal do torque. Mas eu queria deixar isso para depois dessa questão aqui, para ficar mais simples a resolução dela, né? Então a gente sabe que o raio do F aqui vezes o Fzão vezes o seno do φ e o φ aqui, né? A gente percebe que aqui tem 90 graus entre a força e a barra. Ou a gente também vê que ela é perpendicular, né? Então isso daqui, a força F é a própria força perpendicular. Esse seno de 90 graus aqui vai dar 1. E a mesma coisa para o P, né? A gente vai ter que usar o RP vezes o peso, e o peso aqui também está aplicado a 90 graus da barra, então ele também, o seno ali dele vai ser igual a 1, né, e não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente vai ter aí que o RF vezes o Fzão vai ser igual ao RP vezes o pesão. Eu não vou substituir os valores que eu já sei ainda, por exemplo, eu já sei o peso, né, porque acho que a própria Emily já falou isso para vocês, não vi se outro professor falou, que é sempre bom resolver a questão algebricamente, né? Até para vocês treinarem álgebra, mas também porque evita que vocês façam erros no meio do caminho, né? Então, calculando esse RF aqui, a gente sabe que a barra inteira tem 2,4 metros, essa parte aqui da barra tem 2 metros, então esse RF aqui, dá para perceber aqui pelo próprio problema, né? Que o RF mais os 2 metros ali do outro lado da cancela vai ser igual a 2,4 metros. Então, o RF vai ser igual a 2,4 menos 2, o RF vai ser igual a 0,4 metros. Ok? RF aqui, né? E a gente pode fazer a mesma coisa para o peso, né? A gente tem a nossa cancela aqui é o nosso eixo de rotação. A gente sabe que aqui tem 2 metros. Nosso peso está aplicado aqui. A uma distância de
1,2 metros, né? E a gente quer saber qual que é essa outra distância RP aqui. Bom, aqui similarmente, né, a gente sabe que toda essa distância aqui é 2 metros, e essa distância vai ser igual ao RP mais esses 1,2 metros aqui, então a gente vai ter aí 1,2 metros, ser igual a 2 metros. Passando por outro lado, né, sabe que 1,2, o RP vai ser igual a 2 menos 1,2, e o RP vai ser igual a 0,8 metros, que é a distância que a força P foi aplicada do eixo de rotação. Alguma dúvida de como eu encontrei essas duas distâncias aqui, galera? Ok, eu vou continuar aqui então. Isso vai ser bem comum nessas questões, sabe? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é sempre achar quais que são as distâncias que as forças estão sendo aplicadas do eixo de rotação, lembre-se. Sempre vai ser a distância desse eixo de rotação aqui, né? Então, agora que a gente já tem os R's e as distâncias, a gente sabe que a gente está querendo igualar os dois, né? Então a gente volta lá para o que a gente tinha encontrado, né? Que o RF vai ser igual. Opa! O RF vezes o Fzão vai ser igual ao RP vezes o peso. E se a gente quer achar esse F aqui, né? Então, passando o RF para o outro lado, dividindo, a gente vai ter aí que o Fzão vai ser igual a RP vezes o peso, dividido pelo RF. Agora é só substituir os valores, né? A gente vai ter aí, então, que o nosso F vai ser igual o nosso RP é 0,8 metros, né? Então vai ser 0,8 metros. O nosso peso é 100 newtons, então vezes 100 newtons aqui. E isso tudo vai ser dividido pelo RF, que é 0,4 metros. Aqui a gente já percebe, né, que as medidas de distância vão cortar e a gente vai ficar só com o newton, que é realmente a medida da força que a gente quer encontrar, né? Então, pela análise ali das dimensões, a gente já vê que pelo menos nisso a gente acertou. Daí fazendo um pouco de cálculo aqui, 0,8 dividido por 0,4 dá 2. Então a gente vai ter aí... bom, aí vocês resolveriam da forma que fosse melhor para vocês, né? Mas eu viria dessa forma aqui, que isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 vezes 100 newtons. Então, a nossa força vai ser igual a 200 newtons. E essa é a alternativa C da questão. Isso, o item C. Alguma dúvida nessa questão, galera? Ok, beleza. Então, agora eu quero mostrar para vocês uma outra coisa, na verdade, que é uma outra forma como a gente poderia ter interpretado essa questão, né? A gente vai ver agora a questão da estática, né? O que é essa tal de estática? É o segundo assunto de hoje. Ele está bem relacionado com o torque, né? E a estática, vocês estavam estudando no começo, né, a cinemática, e cinemática vem de cinética, que é movimento. A estática, é o contrário, né? Ele vai ser o estudo das coisas que não estão em movimento, né? As coisas que estão em repouso. E repouso na física ou não necessariamente em repouso, né? Pode ser um movimento constante, mas são coisas que estão em equilíbrio. Ou seja, as forças aplicadas nessas coisas são igual a zero e os torques aplicados nesses objetos também são igual a zero. Então, o que isso quer dizer, né? Para um corpo ser considerado em repouso, na verdade, aqui eu realmente acho que eu errei, galera. Que eu deveria ter colocado em equilíbrio, na verdade.
mais adequado, né? Mas se tivesse em repouso no vestibular, talvez vocês pudessem considerar que fosse a mesma coisa que em equilíbrio, né? A soma das forças que atuam sobre ele deve ser zero. Então, o que isso quer dizer? Se a somatória das forças que estão em um corpo são igual a zero, quer dizer que o objeto não vai se movimentar, né? Se a gente não está empurrando o objeto para nenhum lugar, ou seja, se a força resultante no objeto for nula, e isso não quer dizer que não tem força sendo aplicadas nele, né? Imaginem que vocês, o carro de vocês, acho que a maioria de vocês talvez não dirija, né? Mas se um carro ele enguiçou e a gente começa a empurrar o carro, ele não necessariamente vai se mexer, né? Se tu começa a empurrar o carro sozinho, tu tá aplicando uma força nele, mas ele tá parado ali, porque tem uma força de atrito que tá empurrando ele no sentido contrário, que anula a tua força, né? A força resultante sobre o carro acaba sendo zero. Então, se a gente quer que a nossa somatória de força seja igual a zero, isso é a mesma coisa que dizer que a nossa força resultante é igual a zero e que o objeto não tem translação, né? Ele não se move. Então, vou colocar aqui sem translação. Bom, galera, hoje, na primeira aula que eu dei para vocês, eu escrevia com mouse, né? Mas hoje eu estou escrevendo com uma caneta, e vocês percebem que não melhorou muita coisa, né? Minha letra ainda tá a mesma porcaria. Então, se vocês não entenderem alguma coisa que eu escrever, podem falar, tá, galera? Não tenham vergonha aí de falar que a minha letra é feia, não. Bom, a gente já viu aí, então, que, obviamente, se o somatório das forças em um corpo é zero, ele não se move. Vocês podem pensar que, bom, isso aqui já é o suficiente aí para considerar que o corpo não se mexe, né? Não necessariamente, ele não está em equilíbrio só porque ele não se move, não faz uma translação, porque ele ainda pode, como a gente viu hoje, rotacionar. Então, para que ele esteja realmente em equilíbrio, para que ele não se mexa de nenhuma forma, a gente tem que garantir que ele também não vai rotacionar, ou seja, a somatória dos torques nele vai ser igual a zero. Como a gente viu isso aqui, vai ser a mesma coisa que dizer que a mesma coisa ali, né? A gente geralmente não fala em torque resultante, mas o torque resultante vai ser igual a zero. Isso aqui resulta que o objeto não vai ter rotação. Ok, sem rotação. Então, isso aqui é uma outra forma da gente interpretar aquela questão que a gente acabou de ver. Se a gente pensasse que se a gente fizer uma somatória dos torques ao redor dessa barra, assim, para que ela esteja em equilíbrio, esses torques vão ter que ser todos iguais, o torque resultante tem que ser igual a zero, né? Mesmo que ele está querendo aqui a força mínima que inicia o movimento de subida, isso é a mesma coisa que ser a força mínima que se iguala ao peso ali do lado, né? Um pequeno aumento nessa força F aqui já causaria o movimento da cancela. Mas como que a gente consideraria que isso daqui é a somatória dos torques, sabe? A gente não pode somar o F com o P aqui. Se a gente somar o F com o P, a gente simplesmente vai... a gente não vai chegar em zero, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, se a gente pegar a questão de novo, né? Deixa eu desenhar aquela cancela aqui de novo. Dizer aqui, a gente tem o nosso F e o nosso P. E aqui a gente vai ter aí as nossas distâncias que a gente calculou lá, né? E a gente quer, então, considerar que a somatória dos torques seja igual a zero. E aqui, se a gente fosse fazer a somatória das forças, é mais fácil de ver, né? Porque, bom, se a gente fosse realmente fazer a somatória das forças, a gente teria também uma força de reação aqui da cancela sendo empurrada pelo apoio dela, né? Essa força de reação, ela não causa um torque, porque ela está sendo aplicada aqui no eixo de rotação, então a gente não precisa considerar ela na questão do torque. Mas, se a gente for fazer o somatório de forças nessa cancela, fica bem evidente que isso aqui tem como dar zero facilmente, né? Porque a gente pega essa força aqui, ela vai ter sinal contrário dessa força e desse peso, então a gente chegaria em zero facilmente. Mas para que a mesma coisa aconteça para os torques, para a somatória dos torques dar zero, a gente precisa que a força e o peso também tenham sinais contrários.
Isso faz sentido, porque percebam que eles vão girar a cancela em direções contrárias. E se as direções são contrárias, faz sentido a gente falar que eles têm sinais contrários também. Mas qual que vai ser esses sinais que a gente vai atribuir a essas forças, né? Bom, existe uma convenção, né, da física de falar que as rotações no sentido anti-horário, ou seja, que elas rodam ao contrário do relógio, nessa direção aqui, né? Essa direção aqui, elas vão ser positivas. E rotações no sentido horário, ou seja, que rodam no mesmo sentido do relógio, elas vão ser negativas. Isso pode ser um pouquinho difícil de lembrar ou até de perceber ali na hora, né? Então existe um macetinho aí que, na verdade, é um macete utilizado em toda a física, né? Que para a gente conseguir lembrar disso. Se chama a regra da mão direita. E o que é essa regra da mão direita? Vou mostrar minha câmera aqui para conseguir mostrar para vocês melhor. A regra da mão direita consiste no seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, essa questão aqui, eu deixando só as forças ali, né? Para eu saber qual é o sinal do torque que está sendo aplicado, por exemplo, da força, qual é o sinal da força F, da força P, eu venho com a minha mão desde o eixo de rotação até aquela força P ali, então, da direção do eixo de rotação eu vou com a minha mão até a força peso, e eu viro os meus dedos para a direção da força peso, como se eu estivesse fazendo o movimento de rotação, né, da cancela ali. Eu venho com a minha mão na direção onde a força está sendo aplicada e viro os meus dedos para a direção da força. Quando eu faço isso, se o meu dedo aqui, ele ficou para baixo, né, ele ficou para dentro do caderno, se eu estou botando meu dedo para baixo assim, é porque o sinal é negativo do torque. Por outro lado, se eu vier aqui, né, para calcular a força F, né, eu faço a mesma coisa, vou com a minha mão desde a direção do eixo de rotação até a força F e viro os meus dedos aqui para a força F, eu consigo perceber que a minha mão faz um belezinha, né? Ela está apontando para fora do caderno, para cima. Então essa força vai ter um sinal positivo. Se, por outro lado, eu tivesse aqui se eu tivesse aqui com a minha força F sendo aplicada para cima, né, eu teria que vir com a minha mão aqui. Percebam que se ela tivesse para o lado contrário, né, deixa eu mostrar bem aqui na câmera, aqui. Se ela tivesse para cima, eu virasse meus dedos para cima aqui, eu estaria também para baixo, né, então ela estaria com o sinal negativo. Lembrem-se, galera, talvez vocês estejam tentando fazer isso aí no caderno de vocês também, quando vocês estiverem fazendo ali do peso, né, talvez fique meio desconfortável para virar o braço, né, para o lado contrário, mas lembre-se que vocês sempre podem virar o caderno ou a prova lá no dia da prova, né. Então, essa questão treine um pouquinho essa questão aí da regra da mão direita, ela é bem útil aí, né, se tá para baixo, para dentro do caderno, vocês vão estar com o sinal negativo, se estiver para cima, para fora do caderno, vocês vão estar com o sinal positivo do torque, beleza? Tiveram alguma dúvida? Querem que eu mostre de novo, galera? Sei que pode ser um pouquinho difícil de ver na primeira vez. Nenhuma dúvida mesmo, galera? Ok, beleza. Vamos testar ali, então, os nossos conhecimentos, né? Aqui a gente vai, então, para o segundo problema, né? Problema 2 ali da aula 7. É uma questão da UDESC. Vinícius. Opa! Tem uma aluna que pediu para eu mostrar de novo, a Eduarda. Ah, perfeito. Claro que eu posso mostrar aqui. Ok. Aqui, então, Eduarda. Então, por exemplo, para calcular aqui da força P, né? Eu vou vir com a minha mão, desde o eixo de rotação até a força P. Então, eu venho aqui, como o meu eixo de rotação está aqui e a força peso está para o lado de lá dela, né? Eu vou vir com o meu braço nessa direção aqui, apontando os meus dedos para lá, e eu vou virar os meus dedos para o lado da força peso. Quando eu faço isso, o meu dedo ele acaba parando para dentro do caderno. Se eu boto o dedo para dentro do caderno, para baixo assim, eu acabo
eu fico com o sinal negativo. Por outro lado, se eu vou fazer a mesma coisa com aquela força F que ele deu ali, então eu venho aqui com a minha mão na direção da força F, a partir do eixo de rotação, com a minha mão na direção da força F, e viro os meus dedos aqui para a direção que a força F está apontando. Então, o meu braço vai no sentido da região onde a força foi aplicada, e meus dedos vão na direção da força. E daí, isso faz com que meu dedão fique para cima. Se meu dedão está para cima, para fora do caderno, então o sinal é positivo, beleza? Deu para entender melhor agora? A gente vai fazer um exercício também, daí eu vou pedir para vocês treinarem um pouquinho isso nesse problema aqui, né? Ok. Beleza. Então, questão da UDESC. A figura A, aqui, mostra o braço de uma pessoa com a mão segurando uma bola. Então, aqui é só a contextualização do problema, né? Vê-se que o antebraço é suportado pelo músculo bíceps, podendo girar ao redor do cotovelo. Então, como eu falei para vocês aí, esse assunto tem aplicação em inúmeras áreas, né? Até aí, em músculos, medicina, aí essa parte tá aplicada, né? Agora é a galera da medicina que travou, né? Pessoal, tem que saber matemática para fazer medicina? Sempre é bom saber, galera. O antebraço pode, portanto, ser considerado como uma barra que consegue girar ao redor de um eixo. Se a gente está falando de uma barra, o que ele está querendo dizer aqui é que percebam que o antebraço aqui, né, ele vai ter uma rotação, e ele é um negócio comprido, reto aqui, né? Então é realmente como se esse antebraço fosse parecido com uma barra, e se ele está girando ao redor do cotovelo ali, a gente pode considerar que o nosso cotovelo é o nosso eixo de rotação, né? E se ele está falando de uma barra girando ao redor de um eixo, a gente já sabe que provavelmente vai ser uma questão de torque. E que é suportada por um cabo, conforme se vê na figura B. Aqui ele faz toda a interpretação do problema para vocês, né? Ele mostra aqui que como se fosse o nosso braço fosse uma barra aqui, né? Esse eixo aqui vai ser o nosso cotovelo, e esse Tzão, esse cabo aqui, esse T da tensão, seria como se fosse o nosso bíceps, né? É uma interpretação difícil, realmente, é uma questão mais difícil interpretativamente, mas essa questão aqui ele já deu no vestibular, essa imagem que ele já deu no vestibular, então se vocês entendem que isso aqui é equivalente ao que ele está falando ali, vocês só tem que resolver isso daqui, né? Nem tem que pensar que isso daqui é como se fosse a interpretação de um bíceps, né? Ok. O eixo representa a junta do cotovelo e o cabo representa o bíceps, como eu falei ali. W e W1 são os pesos do antebraço e da bola, respectivamente. Então, como eu falei para vocês, é bem comum aplicar o peso da barra, né, quando a gente vai resolver esses exercícios. No caso, lembrem aqui que o nosso antebraço é a nossa barra, né, e ele vai ter um peso aqui empurrando ele para baixo, que foi o que ele chamou aqui de W, igual a 12 newtons. E essa bola que ele está segurando aqui também vai ter um peso, né? Que seria como se ela estivesse sendo aplicada aqui na ponta da nossa barra. Então ele chamou de W1, que é igual a 12 newtons também. Aqui ele já deu as distâncias, né? Então a distância do peso do antebraço vai ser aplicada a 0,15 metros do nosso eixo ali. Lembre que isso daqui é o eixo de rotação. Sempre identifiquem qual que é o eixo de rotação de vocês nessas questões de torque. Então ele já deu a nossa distância aqui, e ele deu a distância também entre a aplicação da força-peso do antebraço e a aplicação da força-peso da bola, né? Que é 0,2 metros. E ele deu também esse valor aqui, que é a distância, quando as setas estão assim por fora também é uma medida, tá, galera? Então aqui ele está medindo o valor que está aqui no meio, essa distância aqui. Vai ser igual a 0,05 metros. Então, aí ele já deu as forças para a gente, ele deu as distâncias também, a gente já percebe que a gente vai ter que calcular aí esses torques, né? Vamos ver o que ele pede na questão. Calcule a força T exercida pelo músculo bíceps. Então, a primeira coisa que ele quer saber é qual que é essa força T aqui, né? Bom, vamos começar... percebam que a gente não sabe qual que é essa força T, e a gente não sabe qual que é essa força E também, né?
num primeiro momento isso parece ser um problema, porque como que a gente vai resolver a questão se a gente não sabe duas das coisas que ele está dando ali? Primeiro, vamos ver o que acontece se a gente faz aí o que a gente aprendeu nessa questão da estática aqui, né? Sempre que vocês vão começar uma questão como essa, que tem uma barra com várias forças, vocês vão fazer o somatório das forças e a somatória dos momentos. Sempre. É a somatória dos torques, né? Que torque e momento são, nesse sentido aqui, da barra, eles podem ser considerados como a mesma coisa, né? Então, o que é esse... O que a gente como a gente começa a fazer um exercício desse? Faz a somatória das forças e faz a somatória dos torques, galera. Se vocês fizerem isso, vocês com certeza vão chegar na resposta do problema. Vocês podem estar duvidando de mim, mas, cara, se algum dia vocês acharem uma equação, um problema desses de torque, fazendo a somatória das forças e a somatória dos momentos, vocês não chegam na resposta certa, vocês podem vir na minha casa e me bater, cara, porque não tem, sabe? É sempre fazendo essas duas coisas vocês vão conseguir chegar na resposta certa. A dificuldade vai ser realmente usar os valores certos e interpretar da maneira certa, né? Então, vou começar aqui fazendo a somatória das forças do problema, né? Somatória das forças vai ser igual a zero. Inclusive, galera, todo mundo está familiarizado com esse símbolo aqui que a gente está usando? Esse é o símbolo da formatória, né? Então, quer dizer que a gente está aí somando todas as forças que está sendo aplicada na barra. Então, por exemplo, aqui, nessa barra aqui, a gente tem essa força E, essa força T, a força W e W1. Fazer a somatória das forças ser igual a zero é a mesma coisa que dizer que somando todas essas forças, a gente tem que somar todos os valores dessas forças, né? Mas sempre prestem atenção nos sinais da força. Por exemplo, a força E aqui, ela está sendo aplicada para baixo. Se ela está para baixo, significa que ela vai ter o sinal negativo. Isso por convenção também, né? A gente sabe que, vocês já devem ter visto aí, que quando a gente faz um eixo Y aqui, né? A gente coloca os nossos eixos X e Y aqui. Isso também pode ser algo que ajuda bastante vocês a resolverem as questões. Botar um eixo ali para a gente conseguir ver certinho essa questão dos sinais, né? Se a gente bota uma força para baixo, ela está contrário à direção ao eixo Y, né? Então, ela vai ser negativa. Mesma coisa aqui, o nosso W vai ser negativo e o W1 também vai ser negativo. A única coisa que está para cima é o Tzão, que vai ser positivo. Então, colocando isso na equação ali, né? O nosso E está para baixo, né? Então, eu vou começar colocando ele negativo aqui. O T está para cima. Como ele está para cima, ele vai ser positivo. O nosso W está para baixo. Vocês podem ver lá na imagem, né? Se ele está para baixo, ele vai ser negativo. E o nosso W1 também está para baixo. Então, se ele está para baixo, ele vai ser negativo. E tudo isso vai ser igual a zero. Então, a gente pode até começar a substituir os valores aqui, só que a gente já perceberia que a gente não tem todos os valores para resolver isso daqui. Isso daqui vai ser igual a menos 12, e aqui também igual a menos 12, que vai ser igual a zero. E a gente pode até resolver mais um pouquinho isso daqui, para chegar aqui, isso aqui é menos 24 igual a zero. Opa, igual a zero. E, obviamente, a gente não consegue resolver isso daqui ainda, né? Porque a gente tem esse E e esse Tzão. Então, vocês fizeram isso, não chegaram ainda na resposta. Então, a gente vai partir aí para a somatória dos momentos. Isso é bem comum, a gente precisa, na verdade, fazer a somatória dos momentos para chegar na resposta do problema, né? Tá. Então, a gente vai fazer agora aqui a somatória dos momentos, dos torques, né? Vai ser igual a zero. Se a gente tem que a somatória dos torques é igual a zero, vamos primeiro descobrir, vamos ver aqui como que a gente calcula cada um dos torques associados a essas forças, né? Vamos ver primeiro o Ezão aqui. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Ok. A gente percebe que esse Ezão, qual que é a distância do... podem até fazer uma tabelinha aqui, anotando os valores para conseguir ajudar vocês, né? Qual que é a distância do Ezão até o eixo de rotação? Vocês sabem me dizer qual que é?
O eixo de rotação é esse ponto aqui mesmo, né? Então, não. Percebam que, na verdade, e o exão aqui, ele está sendo aplicado diretamente no eixo de rotação. Então, a distância dele até o eixo de rotação, era uma pergunta meio pegadinha mesmo, é igual a zero. Ele está sendo aplicado diretamente nesse eixo, né? Isso, Amanda. Então, esse Rzão aqui vai ser igual a zero. Qual que vai ser o RTzão agora? Que é essa distância y aqui. Desculpa, que é essa distância aqui, né? Essa distância ele já deu pra gente, deixa eu até limpar um pouquinho aqui o desenho. Essa distância aqui ele já deu pra gente, vai ser igual a 0,05 metros, né? Agora sim a distância da força T. E aqui a gente tem também qual que é a distância dessa força Wzão, né? Então a distância do Wzão. Ele já deu aqui pra gente também, é o 0,15 metros. Lembre-se que todas essas distâncias estão sendo dadas, eu estou usando elas porque elas estão sendo dadas a partir do eixo de rotação aqui, né? E qual que vai ser o R do Wzão 1, galera? Vocês sabem me dizer? Isso, José, perfeito. 0,35 metros. Que vai ser a soma dessas duas distâncias que a gente tem aqui, né? A gente quer saber essa distância total aqui entre o W1 e o eixo. Agora que a gente já tem todas essas distâncias aqui, como a gente já descobriu todas essas distâncias, a gente já consegue, então, calcular qual que vai ser os torques associados a essa... Quais que vão ser os torques associados a essas forças aqui, né? Vou deixar isso aqui do lado para a gente consultar. Então, qual que vai ser o primeiro torque que a gente vai colocar? A gente pode colocar primeiro do exão. O exão eu não vou considerar o sinal dele, porque, bom, a distância dele é zero, né? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, o exão, né? Fazendo as somatórias dos torques aqui, vou chamar aqui, tá, o exão. Na verdade a gente tem que fazer uma coisa antes, né? Agora a gente tem que ver também quais que são os sinais associados a cada um desses torques, né? Então, por exemplo, a gente tem que usar a regra da mão direita para descobrir qual que vai ser. A gente tem um torque associado àquele tesão ali, e a gente quer saber se esse torque é positivo ou se ele é negativo. Como que a gente vai descobrir qual dos dois que ele é? Fazendo aquela regra da mão direita. Vocês vão vir com a mão de vocês desde o eixo de rotação aqui até o o local de aplicação da força T e virar os dedos de vocês aqui em direção à força T, né? Espero que vocês façam isso, não sei se vocês têm aí a apostila impressa, ou quem tiver feito o desenho no caderno pode fazer aí, ou fazer até na própria tela aí, para vocês me dizerem em qual direção vai estar o dedo de vocês. Se vai estar para dentro do caderno, para fora do caderno, vai ser positivo ou negativo o torque de T aqui. Isso, a força está para cima. Ok, galera, já que eu imagino que vocês estejam... Isso, dedo para fora, né? Perfeito, José.
Então eu vou fazer aqui com vocês também. Se o dedo está para fora, é positivo, perfeito. Vocês podem ver aqui, né, na minha tela. E se eu faço aqui, né, então eu coloco o meu braço em direção, saindo do eixo aqui até a força T, né, eu venho com o meu braço aqui e viro meus dedos na direção do torque, o meu dedo fica para fora, eu estou fazendo um belezinho em cima do meu caderno, então o sinal é positivo, beleza? Agora, fazendo a mesma coisa ali então a gente sabe aqui que o nosso talzão vai ter sinal positivo, né? A gente pode colocar isso lá na nossa equação. Então, vai ser mais tal de t. Para o Wzão e para o Wzão1, vocês podem fazer aí também, mas vai ser praticamente... vai ser o mesmo processo, né? Se a gente faz aqui para o Wzão, aqui, a gente vai vir com a mão em direção ao Wzão e virar os dedos na direção dele. Percebam que o meu dedão dele fica para dentro do caderno. Então, o Wzão o torque associado ao Wzão é negativo, né? Isso, José. Aqui vai ser negativo. Opa. Mesma coisa para o talzão de W1, né? E tudo isso vai ser igual a zero. Agora, substituindo os valores, né? A gente sabe aí que o nosso tal de E, bom, a gente poderia colocar tudo aqui certinho, né? Rzinho de E vezes o Ezão. Aqui, o seno de φ, a gente percebe que todos eles aqui são 90 graus, né? Todos os ângulos aqui são de 90 graus. Então, o seno de φ vai ser 1 em todos. Se vocês quiserem, eu explico melhor isso com atenção, né? De por que a gente não tá... Por que eu estou fazendo isso direto, mas eu acredito que todo mundo consiga ver que todos os casos ali, o seno de φ vai ser 1 e a gente simplesmente, como todas as forças são perpendiculares à barra, a gente pode usar direto o valor da força, né? Então, aqui vai ser o Rzinho, Rzinho de E vezes o Ezão, mais o Rzinho de T vezes o talzão de T. Isso, desculpa, vai ser vezes o T, né? Menos o Rzinho de W vezes o W, menos o Rzinho de W1 vezes o W1. E tudo isso vai ser igual a zero. E como a gente já viu, esse Rzinho aqui é igual a zero, né? A força E, ela está sendo aplicada direto no eixo. Quando uma força está sendo aplicada direto no eixo, galera, vocês nem precisam considerar ela no cálculo dos torques. Vocês podem zerar isso daqui direto. Eu só quis colocar isso daqui matematicamente para vocês verem que também existe uma interpretação matemática para isso, né? Então, isso daqui vai ser igual a zero. Daí, os outros valores aqui, a gente já pode substituir... a gente quer achar o T, né? Então, a gente pode isolar o T aqui nessa equação. A gente vai ter aí... Passando esses dois termos aqui para o outro lado, né? Vai ter que o RT vezes o T vai ser igual a RW vezes o W mais RW1 vezes o W1. E passando o RT por outro lado dividindo, vai ter aí que RW vezes o W mais RW1 vezes o W1 dividido pelo RT, tudo isso vai ser igual ao T, que é o que a gente quer achar. Eu posso aqui, então, fazer o cálculo desse valor, né? Substituindo os números ali. O RW a gente sabe que é 0,15 metros. Vou fazer isso aqui mais rapidinho aqui. O W vai ser igual a 1,2. Desculpa, vai ser igual a 12, na verdade, né? Daí, mais o RW1 vai ser igual a 0,35 metros. Vezes 12 newtons, né? Tudo isso dividido aí pelo RT,
que é igual a 0,05 metros. Aqui eu vou fazer algumas simplificações, o 0,15 mais o 0,35, somando esses dois valores aqui, né? Posso deixar o 12 em evidência aqui, dizer o 0,15 mais 0,35. Tudo isso dividido por 0,05. Daí vai me dar que isso daqui vai ser igual a 12 vezes 0,5, porque é a soma desses dois aqui, dividido por 0,05, né? E vocês podem resolver como vocês quiserem, né? Eu consigo ver que isso daqui é 10 vezes maior que esse, né? Então isso daqui seria a mesma coisa que Tauζão igual o T vai ser igual a 12 vezes 10, que é igual a 120 newtons. Isso, 120 newtons. Então, nossa A está feita aqui, né? A gente calculou o valor aí do nosso torque. Desculpa, a gente calculou o valor do T, né? Agora, como que a gente... vamos ver o que ele pede na questão B, né? Calcule a força E. Como que a gente vai calcular, então? Desculpa, ficou alguma dúvida ali sobre a A? Opa, cara, José. Aqui. Só nessa última divisão ali, que é 12 vezes 0,5 dividido por 0,5, eu não entendi por que vai dar 120, eu achei que ia dar 12. Então, é porque aqui é 0,05, né? Sim. Então, aqui é como 5 ser. centímetros e aqui é como se fosse 50 centímetros, né? Aham. Daí, se vocês forem calcular ali, eu poderia fazer, por exemplo, aqui, né, multiplicar o que está em cima, ficaria 6 dividido por 0,05, e daí fazer a divisão ali, né? Uhum. 6 É que eu dividido... não prestei atenção no zero depois da vírgula. Aí. Não, tranquilo. Mas sempre perguntem aí, galera, se vocês acharem que eu fiz alguma coisa errada ali, sempre falem, por favor, porque eu posso até fazer, inclusive. Daí, agora vamos para a questão B, né? Como que... Mais alguma dúvida, galera? Mais alguém ficou em dúvida? Ok. Então, para essa questão B aqui, ele quer que a gente ache a força E agora, né? Que é o que faltou a gente achar ali. E agora como que a gente vai achar o E? Bom, a gente achou o T quando a gente fez a somatória dos momentos, né? E como eu falei para vocês, para resolver essas questões, vocês só precisam fazer duas coisas: somatória das forças, somatória dos momentos. Lembrem que aqui no começo a gente fez a somatória das forças e a gente chegou nessa expressão aqui. E essa expressão aqui a gente dependia tanto de E e de T, a gente não tinha como achar um dos dois. Mas agora a gente sabe qual que é esse valor de T aqui. A gente achou ele fazendo a somatória dos torques. Então, se a gente já sabe esse valor aqui, a gente pode descobrir agora qual que é o valor de E a partir dessa equação aqui. Se vocês não tivessem feito a somatória das forças ainda, tivessem começado a questão fazendo a somatória dos torques, seria só daí questão de agora fazer a somatória das forças para conseguir descobrir o E, né? Então, passando aquela equação ali que a gente encontrou para cá, T menos 24. Tudo isso aqui eu já expliquei, né, galera? Esses sinais aqui, sinal aqui, esse sinal aqui, vem porque essas forças estão aplicadas para baixo. Então, substituindo o valor de T ali, tem E mais 120 menos 24 é igual a zero. Daí vocês veem como fica melhor para vocês compreenderem. Eu vou só multiplicar tudo aqui por menos 1 para tirar esse menos da frente do que a gente quer achar, né, que é o E. E menos 120 mais 24 é igual a zero. Passando isso daqui para o outro lado, a gente vai ter aí que E, passando esses dois aqui para o outro lado, né? Troca o sinal do 120, então vai ficar mais 120. Troca o sinal do 24, vai ficar menos 24.
E a gente vai encontrar que o nosso E é igual a 120 menos 24, 96 newtons. Como eu falei, galera, é somatória das forças, somatória dos torques. Fazendo esses dois, vocês conseguem achar a questão, a resposta de qualquer questão dessas aqui de torque. Alguma dúvida de como eu achei esse E aqui? Beleza. Então, bom, eu vou começar a fazer a próxima questão aqui, né, aqui com vocês. O problema, acho que é o problema 3 aqui, né? Isso, o problema 3 da apostila. Acho que talvez não dê tempo de terminar, bem possível, mas daí a gente deixa aí para a próxima aula, né? Vamos lá aqui. Lá na questão mesmo, ele dá todo um texto antes, né? A UFSC adora fazer isso, que é dar um texto para contextualizar a questão. O texto realmente ele fala sobre a ponte, né? Acho que é a ponte de Laguna, e ele fala que a ponte foi construída não sei quando e tal. Só que o texto em si ele não é tão importante, né? É só para contextualizar. O que é importante para a gente resolver a questão vai ser aqui o enunciado da questão, né? Então, o desenho abaixo, que está aqui, ele ilustra o sistema de guindastes usado para suspender os blocos de concreto que darão base para a pista de rolamento dos veículos. Então, a gente pode ver aqui, né? A gente tem essa estrutura aqui em cima, toda essa parte aqui, ela está sendo sustentada aqui por essas duas barras, né? E tem esse guindaste também, que está segurando um bloco aqui, né? Então, esse guindaste está apoiado ali na barra, e esse bloco está puxando aqui o guindaste está segurando o bloco, né? Então, o bloco está puxando o guindaste para baixo. Uma estrutura metálica fica apoiada sobre dois pilares, ou seja, a gente consegue ver no desenho aqui, né? O A e o C. Essa estrutura está apoiada nessas estruturas, naqueles pilares ali, para que sejam fixados dando suporte a um guindaste que suspende os blocos de concreto para que sejam fixados aos demais. Vamos admitir que a estrutura metálica possua uma massa de 200 toneladas. Aqui ficou meio errado, mas é 200 vezes 10 na terceira quilogramas, né? Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é já começar a colocar as informações que o problema dá para a gente no enunciado, né? Deixa eu até, talvez, fazer uma nova página aqui. Então, a gente sabe aí que a massa vai ser igual a 200 mil quilos. Vocês podem escrever isso aqui como 200 vezes 10 na terceira, como ele dá ali no problema, né? Cujo centro de massa esteja a 80 metros do pilar A. Ou seja, o que é o centro de massa? Lembrem que eu estava falando ali do centro de uma barra. O centro de uma barra ele vai ser a localização do peso que foi aplicado nessa barra, né? Então, digamos que aqui sejam esses 80 metros. Acho que mais ou menos aqui, né? Porque já que aqui tem 100 metros. Então, o que ele está dizendo é que esse aqui, se ele é o centro de massa, vai ser onde vai ser aplicado o peso da estrutura, né? O peso da barra. Então, aqui a gente pode chamar um peso E, de peso da estrutura, né? A 80 metros do pilar A, que é esse daqui, né? Onde eu desenhei. E que cada bloco possui uma massa de 10 toneladas, e o guindaste tem uma massa de 5 toneladas. Então, o que ele está dizendo aqui? Esse bloco, vamos colocar isso aqui também, né? Uma massa, vou chamar aqui massa da estrutura, massa do bloco vai ser igual a 10 toneladas, 10 mil quilos, e a massa do guindaste vai ser igual a 5 toneladas, então é 5 mil quilos. Isso tudo eu estou extraindo as informações do texto ainda, né? Adote G igual a 10 metros por segundo quadrado, né? O G, vocês já sabem, é a aceleração da gravidade. Então, vou botar aqui, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
Ok. Então, por que ele deu essas informações todas ali pra gente, né? Ele vai querer que a gente resolva alguns problemas de barra, de torques e de força aqui nessa estrutura metálica, né? Aqui a gente sabe que vai ter, então, um peso do guindaste, né? E aqui o peso do bloco. Percebam que o peso do guindaste e o do bloco, eles são aplicados no mesmo local, né? A gente pode considerar que tudo isso daqui vai ser esses dois aqui, como eles estão um preso no outro, eles vão aplicar ambos os seus pesos no mesmo lugar, né? Então, vamos ver aqui o que ele pede. Para que todo o sistema... e assim, quando vocês estão fazendo uma questão de somatória, galera, também façam a mesma coisa. Vão grifando aqui, e prestem atenção, né? Como vocês sabem, somatório, se tu marca uma questão certa, tu vai ganhar uma parte daquela questão, né? Então, se tivesse aqui, vocês poderiam marcar uma questão certa aqui e tirar um 0,2 já, mas aí se vocês marcam uma questão errada, anula aquela certa que vocês tinham marcado certo, né? Vocês sabem, todo mundo aqui sabe como funciona uma somatória? Pô, vocês já viram? Alguém aí tem dúvida de como funciona? Porque é bom deixar claro, galera. Assim, além de saber o assunto do vestibular, é bom saber como resolve o vestibular também, né? Ok. Todo mundo sabe, então, né? Beleza. Então, para que todo sistema, estrutura guindaste esteja em equilíbrio, é necessário que a soma dos momentos seja zero, e que assim como a soma das forças. Então, o que ele está pedindo aqui? Vocês acham que essa daqui tá certa ou tá errada? Isso. Vinícius, Opa. dá uma licencinha só pra eu fazer, já tá terminando o horário da aula, só pra eu pedir o nome do pessoal no chat pra chamada. Aham, por favor. Pessoal, dá o nome completinho no chat, rapidinho, só pra não atrapalhar o restinho da resolução, tá? Eu acho que a gente nem vai. Eu já imaginava que a gente não conseguiria terminar essa aqui. Eu achei até que a gente não ia começar ela, então a gente já estamos no lucro aqui. Ah, mas tem mais uma aula depois também, né? Isso, a aula sim, mas não vai ser agora, né? Não, não. Ah, ok. Só pra Não ter vou te certeza. assustar também. Não, eles têm matemática daqui a pouco. Não, Beleza, mas beleza. pode prosseguir então. Ok. Obrigado. Então, isso, como vocês falaram ali, essa daqui tá certa, né? Foi exatamente o que a gente viu até agora. Para que ele esteja em equilíbrio, tem que cumprir essas duas condições aqui, né? Somatória das forças seja zero, somatória dos torques seja zero. Somatória das forças, ser igual a zero, diz que ele não se move, né? Então, aquela estrutura metálica lá, não vai nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro, né? E ela também não gira, se a somatória das torques é igual a zero, ela não vai girar aqui, não vai girar para um lado ou para o outro, que é o que o engenheiro quer, né? Ele não quer que as coisas que ele faça ali fiquem andando de um lado para o outro. Então essa 1 aqui tá certa, a gente vai anotar ela. Vou anotar como um círculo aqui. A altura do bloco suspenso pelos guindastes influencia vamos colocar aí, a altura do bloco suspenso influencia o seu torque em relação ao pilar A ou ao pilar C. Ok. Aqui primeiro deixa eu falar aqui o que ele quer dizer em relação ao pilar A ou ao pilar C. Percebam, galera, que aqui a gente pode selecionar tem dois pontos fixos aqui, né? Tem tanto esse ponto aqui que está fixo, que está apoiado aqui nesse pilar, quanto esse ponto aqui que está fixo. Se a gente fosse calcular, por exemplo, o momento dessa força, da força peso aqui da estrutura, a gente poderia calcular esse momento tanto em relação a esse ponto fixo aqui, quanto em relação àquele ponto físico, aquele ponto fixo ali. Se a gente fosse fazer a somatória dos momentos nessa barra, dessa estrutura metálica aqui, independente de qualquer um dos pontos que a gente usasse para calcular nossos torques, a gente chegaria no mesmo resultado. Talvez vocês não acreditem em mim, né? Isso parece estranho. Não, professor, mas aqui são duas distâncias diferentes, né? Aqui tem 120 metros, porque o total é 200 ali, né? Aqui
aqui tem 120 metros. Se eu calcular que o torque dessa força em relação a esse ponto ou em relação a esse ponto, vai dar diferente. Sim, o torque do peso E em relação ao ponto A e o torque do peso E em relação ao ponto C vai ser diferente. Ele tem diferentes torques em relação a diferentes eixos de rotação. Mas, se a gente fizer a somatória dos torques sendo igual a zero, ele vai ser zero independente de qual ponto que a gente seleciona. Então, se a gente fizesse o peso E vezes essa distância aqui, a gente também teria que considerar esse peso aqui do guindaste com o bloco, né? Então, percebam que, mesmo que se a gente considera, por exemplo, o peso A, em que aqui tem uma distância menor e aqui tem uma distância menor, né? Então o torque do peso E vai ser menor. Aqui tem uma distância grande entre o guindaste e o ponto A, né? Então o torque do guindaste seria maior, o que compensaria o torque do peso E, que é menor, né? Mesma coisa que a gente faz para o pilar C. Se a gente considera essa distância aqui que é maior, mesmo que o torque do peso E seja maior em relação ao C, o torque do guindaste seria menor. Isso aqui eu estou mostrando conceitualmente para vocês, a questão não pede isso, né? Mas vocês podem até fazer os cálculos aí depois para ver melhor. Aqui ele não dá a distância do guindaste, né? Vocês vão ver que mais para frente ali ele vai mandar a gente considerar um valor. Então, por isso a gente pode considerar em relação a qualquer um dos pontos, né? Mas o que ele está falando ali nessa 2? Ele só está falando que a altura do bloco suspenso pelos guindastes influencia o seu torque. Ou seja, ele está falando que essa altura aqui vai influenciar no torque que esse peso vai ter em relação a qualquer um desses pontos. Vocês acham que a altura desse bloco vai influenciar, galera? Então, na verdade, não. Na verdade, se vocês perceberem, né, o que influencia num torque? Digamos que a gente esteja calculando o torque desse peso aqui do bloco em relação ao ponto C. O torque do bloco em relação ao ponto C vai ser dado pela distância do bloco até o ponto C vezes o peso do bloco, né? Aqui, de novo, o φ é igual a 90 graus, né? Ele está aqui apontando para baixo, então a gente não precisa considerar ele. Isso daqui vai ser igual ao torque do bloco, né? Percebam que isso só depende dessa distância RB aqui, que é a distância do bloco até o eixo de rotação. Essa distância H aqui não faz diferença nenhuma, sabe? Porque ela não está na direção aqui da estrutura metálica, né? Como a Amanda colocou ali, a força precisa ser perpendicular, então só vai importar essa distância aqui, né? Ok? Então essa aqui está errada, ela não vai influenciar no nosso torque ali, a altura do bloco suspenso. Deixa eu ver aqui, acho que dá tempo de fazer mais uma. Sim, aham. À medida que o guindaste se desloca, então aqui ele quer saber, à medida que o guindaste se desloca em direção ao pilar B, a força de reação dos pilares, A e C, aumenta e diminui respectivamente. Tá. O que ele está querendo dizer ali? Se a gente coloca aí, analisa só a força do guindaste, exercida pelo guindaste, né? Já vou acabar aqui, galera. Então, quando a gente coloca os nossos pilares ali, a gente pode considerar que aqui eles têm as suas reações, né? Então, aqui tem a reação do A. Opa. E aqui é a reação do C. E aqui, em alguma parte, a gente vai ter aí o peso aí do guindaste, né? Mais o peso do bloco. Eu vou considerar só o peso do guindaste aqui como sendo os dois, só para a gente entender isso com mais o conceito mesmo. E o que ele está pedindo ali? À medida que o guindaste se desloca em direção ao pilar B, o pilar B está mais ou menos numa posição aqui, né? Então, quando o guindaste ele vai para esse lado aqui, ele vai para a esquerda, ok? O que ele pergunta?
a força de reação dos pilares A e C aumenta e diminui respectivamente. Então ele diz que se esse guindaste vai para cá, essa força aqui vai aumentar e essa força aqui vai diminuir. Como a gente vai saber isso, galera? Bom, percebam que se eu calculo aqui, vou fazer essa distância aqui, essa aqui é a distância até A, e essa aqui é a distância até C. Se eu calculo o momento de G em relação a A, vamos fazer aqui, G vai ser igual a dA vezes a reação de A, desculpa, vezes o peso de G, né? E agora, se a gente estivesse calculando tudo em relação ao A, qual outro a gente teria que considerar aqui também, né? O torque da reação de C em relação a A também. Então, vamos colocar isso daqui, o torque de C em relação a A. O torque de C em relação a A vai ser igual à distância da barra, né, que vai ser os 200 metros ali, vezes o RC. Agora, a gente sabe que a somatória desses torques tem que ser igual a zero. Então, a somatória dos torques em relação a A vai ser igual a zero, né? Se a gente faz isso daqui, a gente percebe que a gente vai ver que dA vezes o PG. Aqui isso aqui, na verdade, eu não vou fazer, a gente não tem muito tempo, mas eu posso fazer isso com mais cuidado na próxima aula, mas aqui vai ser negativo, tá? Se vocês fizerem a regra da mão direita ali, vocês vão conseguir ver isso. Vezes o PG, mais os 200 metros vezes o RC, vai ser igual a zero. Agora, o que ele está perguntando aqui é o que acontece se esse dA diminui. Percebam que se o guindaste for em direção ao ponto B, for nessa direção aqui, o dA aqui vai diminuir. Então, o que vai acontecer se esse dA diminuir? Eu vou colocar cada um para um lado para a gente conseguir ver isso certinho. dA vezes o PG vai ser igual a 200 RC. Aqui eu praticamente só passei para o lado e multipliquei por menos 1, né, galera? Se isso daqui diminui, esse lado aqui da equação vai diminuir, porque o torque do guindaste está diminuindo em relação ao ponto A. Se essa parte aqui da equação diminui, então esse lado aqui também tem que diminuir. Como o 200 metros não muda ali, o que tem que acontecer é que o RC tem que diminuir para a gente manter a equação valendo, né? Isso aqui não é uma questão que ela precisa que tu tenha um pouquinho de intuição da matemática, né? Que se uma coisa diminui de um lado da equação, o outro lado da equação também tem que diminuir, né? E lembrando que isso aqui também é constante. Então, o que ele disse pra gente ali, vocês podem fazer a mesma coisa pro bloco C aí, e ver que acontece, que dá para perceber a mesma coisa, né? Realmente, a reação em relação a C diminui. E se vocês fizerem daí a somatória dos torques, fica aí de tarefa para vocês em relação ao ponto C para a próxima aula. Por favor, façam, galera. Eu cobro aí na próxima aula de vocês. Que isso daí vocês vão ver que ele realmente também aumenta a reação do ponto A, né? Usando essa mesma análise que a gente fez aqui. Essa questão é muito boa para a gente ter essa intuição de matemática, né? O que a equação realmente está dizendo. Então essa aqui também está certa. E é isso aí, galera. Por essa aula é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, porque quer tirar, eu fico mais um tempinho. Eu vou deixar o meu e-mail ali no chat, se alguém quiser tirar uma dúvida direto comigo. Mas também tem as monitorias aí, né? Então eu recomendo que vocês tirem bastante dúvida com o monitor também, porque como eu falei da última aula, outra visão de outra pessoa pode ajudar vocês a entender melhor. Mas por essa aula é isso aí, galera. Na próxima a gente faz as outras alternativas aqui e vamos dar ali uns exercíciozinhos daí.